Aparições de Nossa Senhora. São frequentes na história da Igreja casos de pessoas, ou mesmo de santos, que afirmaram que viram e ouviram Nossa Senhora. Também há muitos casos de pessoas que afirmam ver ou ouvir anjos, santos falecidos e até o próprio Jesus Cristo. Geralmente, estes videntes entram num estado de transe e, neste momento, dizem que há o aparecimento de tal ser sobrenatural. Não são aparições, e sim visões. Todas as supostas aparições de Nossa Senhora, ou Jesus Cristo, santos, anjos, Espírito Santo, são visões, alucinações. Se fossem aparições, todos ao redor veriam e ouviriam, como foi com Cristo ressuscitado. O mesmo corpo que foi crucificado ressuscitou gloriosamente. Mas, após sua ascensão, subir aos céus e ir em definitivo para o plano espiritual, Jesus não mais apareceu. Visões são alucinações visuais, que podem ser coletivas, onde duas pessoas ou mais podem ter alucinações com o mesmo tema. É o inconsciente do vidente que dramatiza, como se fosse uma aparição. São fenômenos naturais do psiquismo humano. Um ambiente religioso muito emocional pode desencadear em pessoas muito sugestionáveis visões como as de Nossa Senhora, dos santos, do anjo da guarda, do Sagrado Coração, das almas do purgatório e até de demônios. Certas neuroses e psicoses também podem vir acompanhadas de frequentes alucinações, que podem indicar desequilíbrios psicológicos e perturbações mentais. Em Fátima, houve uma alucinação coletiva. As 3 crianças, por contágio psíquico, tiveram as visões de Nossa Senhora, sendo Lúcia a única que via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Jacinta via e ouvia, e Francisco apenas via, mas não a ouvia. E mesmo assim, cada um a via de forma diferente. As crianças acreditavam estarem vendo a Santíssima Virgem. Em Guadalupe, o índio Juan Diego teve uma alucinação de Maria, tal como ele imaginava, e que aprendeu no Apocalipse. Uma mulher grávida, revestida do sol, tendo a lua sob os pés, e com elementos de sua cultura indígena, as roupas e as feições. E Deus usou esta visão para realizar o fantástico milagre da imagem de Guadalupe, onde houve a conversão de milhões de indígenas, pois estes povos se identificaram e compreenderam aquela imagem. Alucinações. As causas das alucinações visuais são muito diversas. Há causas fisiológicas, como a fadiga, lesão cerebral, golpes na cabeça, drogas, pressões corticais. Há causas psicológicas, como a grande sensibilidade, estados de hipnose, de transe e de êxtases místicos. Uma alucinação passageira e esporádica, qualquer pessoa pode ter alguma vez. Mas quem tem alucinações frequentes precisam de tratamento e não estimular estas manifestações do inconsciente. É necessário viver e conviver socialmente de forma equilibrada e sadia, para vivenciar uma verdadeira devoção e religiosidade sem misticismo e superstições. Visões providenciais. Porém, há visões providenciais. Providenciais
pois há verdadeiros milagres confirmando a fé e a piedade dos videntes, como em Fátima, Guadalupe, Lourdes e muitos outros. A visão então se torna um instrumento da graça de Deus, pois Deus a usa para conversão e evangelização. As curas milagrosas são cientificamente comprovadas como milagres, e os milagres comprovam a autenticidade das visões providenciais. Em Lourdes, os exames são feitos antes e após o milagre, com seriedade científica e religiosa. A Igreja até então reconheceu oficialmente 68 milagres em Lourdes. O milagre é um fenômeno sobrenatural que supera as forças da natureza. O milagre não tem limites, porque é Deus agindo em nosso mundo. Pelo milagre, Deus deixa sua assinatura para confirmar a sua doutrina. Milagres autênticos acontecem raramente e só em ambiente divino, religioso, cristão, católico, como tem confirmado as pesquisas. Posição da Igreja. A Igreja não interfere nas demonstrações de fé e piedade que ocorrem nos lugares das supostas aparições, tendo em vista o aspecto pastoral e os benefícios espirituais que resultam das peregrinações e celebrações ligadas a estes lugares. Mas desaprova os fanáticos movimentos religiosos em atitude doentia de busca de milagres. Todas as supostas aparições ou mensagens não foram aprovadas nem condenadas pela Santa Sé. A Igreja considera os frutos pastorais que decorrem de tais visões. Muitos fiéis se convertem, adquirem o hábito da prática sacramental da oração. Em consideração desses frutos, a Igreja acompanha até haver razões de ordem doutrinária ou moral que exijam algum pronunciamento. A Igreja não aprova nem reprova estas visões, mas permite o culto no local. E esta aprovação ao culto ainda está condicionada a toda uma análise dos fatos, e se houver verdadeiros milagres. E permitir o culto não significa estar aprovando mensagens de Nossa Senhora que seriam revelações. Toda a revelação está na Bíblia e na tradição apostólica. A revelação divina terminou com o livro do Apocalipse do apóstolo São João. Ninguém pode acrescentar, nem tirar, nem modificar nada. Ainda que um anjo vindo do céu vos anunciar um evangelho diferente, seja anátema, amaldiçoado. E também Timóteo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver revelações posteriores à Bíblia, como esclarece o Quinto Concílio de Latrão, que proclama como dogma: mandamos a todos os que estão ou futuramente estarão incumbidos da pregação que de modo nenhum presumam, ninguém ouse afirmar o que quer que seja como se eu tivesse recebido do Espírito Santo ou de revelação particular. A norma da Igreja Católica é de que não se deve procurar uma explicação milagrosa, sobrenatural, quando há explicação natural e científica. A Igreja não exclui, no entanto, a possibilidade de que Deus se sirva das visões para uma ação providencial. Conclusão: não existem aparições de Nossa Senhora, e sim visões, alucinações dos videntes. Para ser uma aparição, todos teriam que ver a mesma coisa, ouvir a mesma coisa, como foi a aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos, que permitiu ser tocado, abraçado, e todos à sua volta viram e ouviram, e
e Jesus até comeu peixe com eles para provar a sua presença. A manifestação de Cristo a São Paulo também foi uma visão, e não uma aparição, pois Jesus já havia subido aos céus. Mas foi uma visão providencial, a ação de Deus na natureza humana, pois toda a vida convertida de Paulo, após essa visão, foi repleta de milagres. Estas visões de Nossa Senhora podem ser providenciais e depois confirmado com autênticos milagres, como em Fátima, Guadalupe, Lourdes e outros. E também existem muitas visões que são fruto de desequilíbrio psíquico dos videntes, mesmo eles tendo uma reta intenção e serem pessoas piedosas. A posição da Igreja em ambos os casos é de prudência. Analisa todo o fato, os possíveis milagres, de como tal fato tem incentivado a fé das pessoas, romarias, e inclusive se as supostas mensagens estão de acordo com a doutrina. Analisa durante anos se há verdadeiros milagres e não apenas curas psicossomáticas, que é o que mais ocorre em ambientes de forte emoção, que parecem milagres para quem desconhece o assunto. Após toda a análise, a Igreja pode aprovar, permitir o culto a determinada denominação de Nossa Senhora, e não a mensagem que o vidente diz ter recebido, ou se foi uma verdadeira aparição. A Igreja não pode aprovar a mensagem, pois não existem revelações particulares de Deus após a Bíblia. A revelação se acaba e se basta pelo último livro da Bíblia, o Apocalipse, e pela tradição apostólica. Geralmente, estas mensagens são exortações a orações e conversões, mas também há muitas mensagens de cunho apocalíptico, castigos de Deus ou profecias para o futuro. Entendemos que o psiquismo inconsciente dos videntes, numa ânsia, uma vontade imensa de contato com Deus, crie piedosamente estas mensagens. Não sabemos todos os desígnios de Deus, nem onde sopra a ação do Espírito Santo. Por isso não podemos julgar os videntes. Se houver verdadeiros milagres confirmativos numa determinada visão de Nossa Senhora, com a devida análise e posição da Igreja, então louvemos a Deus que honra sua mãe naquela visão e a confirma como nossa mãe e intercessora.